A primeira ação é que você tem que entender que a criança com deficiência intelectual aprende e se alfabetiza. E você tem que aceitar a diversidade humana. Ou seja, somos todos diferentes. E para isso, você vai utilizar o critério de mediação de pertencimento para mudar essa ideia de eu tenho 21 alunos e mais um autista, tenho 20 alunos e mais um Down, tenho 20 alunos e mais, né? Um que é deficiente intelectual. Então, assim, essa criança não pertence a esse grupo? Pertence, você tem que mudar esse jeito de olhar essa criança. Outro critério de mediação é de compartilhamento. Essa criança tem uma deficiência? Tem, mas ela não é deficiente. Ela tem as suas funções cognitivas deficientes. Tem várias coisas que ela sabe fazer, são coisas que ela pode compartilhar com seus colegas, ou é um jogo, ou é pintar muito bem, ou é desenhar muito bem, ou é cantar, ou é fazer uma ginástica diferente. Toda pessoa humana tem uma habilidade. A nossa criança com deficiência intelectual também tem algumas habilidades. A gente tem que descobrir e fazer com que ela tenha a vez de compartilhar essa competência que ela tem com os seus colegas. E por último, o critério de mediação de competência, né? Porque tudo que é oferecido atualmente nas escolas para as nossas crianças com deficiência intelectual levam ela ao insucesso. Então elas já estão ali, né? No fundo do tacho, se arrastando e desenvolveram esse sentimento de incapacidade, de incompetência. Então nós temos que trabalhar o critério de mediação de competência para mudar esse cenário. Parece que essa primeira ação é muito grande? Não, é muito fácil. É mudar o seu olhar, ter um olhar luxuoso sobre a criança com deficiência intelectual, usar os 3 critérios que eu citei: o pertencimento, o compartilhamento e o sentimento de competência. A segunda ação é uma transformação da prática pedagógica. Toda sua prática pedagógica tem que ter intencionalidade. Ou seja, a criança tem que saber por que estão me apresentando essa tarefa. O que é essa tarefa? Por que a professora quer trabalhar comigo essa tarefa? Ele tem que saber, ele tem esse direito. Então, quando você deixa claro qual a sua intencionalidade, a criança fica atenta a fazer a tarefa. Ela se sente recíproca. Depois, nós temos que fazer, a partir dessa tarefa, transcendência, onde essa criança consiga pensar sobre algo ausente a partir dessa tarefa. E para isso, a gente também utiliza o critério de significado, que é, quanto mais transcendência a criança fizer, mais ela vai construir um significado da importância dessa tarefa. E aí ela vai, né, trabalhar aí nessa transformação da prática pedagógica, você vai conseguir atingir a memória de longo prazo. E a criança não vai esquecer o que você ensina. Junto com essa segunda ação, eu ainda já coloco a necessidade de você adaptar as atividades. Eu falo aqui de adaptação curricular, que não pode ser infantilizada, tá bom? A terceira ação que você tem que incorporar é você tem que aprender a usar o método fônico mediado. O método fônico mediado. Por quê? Só o método fônico mediado é que trabalha com as funções metacognitivas. E ele ainda corrige as funções cognitivas. Gente, a partir do método fônico mediado, a criança com deficiência intelectual aprende a ler, primeiro, depois aprende a escrever, aprende a interpretar e aprende a compreender. Assim, é natural que a escola, ou vamos abrir aí o parênteses, as professoras e as mães, se sintam um pouco receosa ou apreensiva, né, com relação à alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Até porque, na escola, essa alfabetização vai num ritmo muito lento. Mas eu quero dizer que você consegue acelerar esse processo. Isso é possível. Basta você utilizar a estratégia adequada para isso. Então você usa o método fônico mediado e mais as estratégias metacognitivas. E aí você consegue implementar todas essas ações. A quarta ação
é você trabalhar algo muito específico da alfabetização, que é a operação mental de codificação. Nós temos um código. Esse código, ele é representado por letras, ó, que são as letras. Essas letras têm um nome, K e C. Mas essa letra tem um som. Então, esse som é produzido pela boca, tem um ponto articulatório, veja, a língua fica de um jeito, a boca fica de outro, o dente fica de outro, para o som ser produzido na garganta. Faço aí, ó, como se fosse para dentro. É para dentro e colocado para fora. Então, o ponto articulatório é esse. Então, você aprendendo esse código, você consegue decodificá-lo. E aí você vai usar para ler, para escrever, para interpretar, para falar, certo? O mapeamento. Então, nessa quarta ação, é você explicar para essa criança que as palavras, qualquer palavra, ela é mapeada a partir de sons. E são esses sons que você fala, que você escuta, que você escreve, que você lê. Certo? Com essas 4 ações, você consegue acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual.